O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse não acreditar na desistência da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A Beatriz Manfredini, ao vivo, tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação envolvendo o governador. Oi, Beatriz, bom dia, bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você também, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, a declaração foi bem breve, viu? Foi um acho que não. Acho que Flávio Bolsonaro não desiste da candidatura. Foi isso, então, que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ontem, no fim da tarde, comecinho da noite, em um evento no Rio de Janeiro. Ele falou rapidamente com os jornalistas no término, então, de um painel e, questionado sobre o assunto, só se limitou a dizer acho que não. O governador também disse que segue focado nos projetos do estado de São Paulo e não especificamente num projeto de reeleição. Essa frase, acho que não, também veio logo depois de uma nova fala sobre o PL da dosimetria, que foi aprovado nesta semana, né, na Câmara dos Deputados. Tarcísio já tinha falado sobre isso também na quinta-feira, só que pela manhã, em uma agenda aqui na capital paulista, e disse que a dosimetria era um primeiro passo, era importante para a pacificação do país, mas também falas breves. Para a gente relembrar, Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura de surpresa na semana passada, exatamente uma semana, na sexta-feira, mas já tinha avisado, tinha ligado para o governador Tarcísio de Freitas para dizer que tinha sido então o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa presidencial em 2026. Isso porque o nome de Tarcísio sempre foi e ainda é muito cotado para essa mesma vaga. Então, a partir dali, Flávio deu aquelas declarações dizendo que poderia, sim, retirar a candidatura, que ele tinha um preço para isso. Depois disse que era irreversível. E aí, questionado, Tarcísio disse que acha que Flávio Bolsonaro vai seguir com a candidatura até o fim. O fato é que no entorno do Palácio dos Bandeirantes e no entorno do Centrão, ninguém acredita muito nisso, nessa afirmação de Tarcísio. O entendimento é que Flávio deve segurar a candidatura por mais um tempo, pelo menos ali até fevereiro, para que o nome da família Bolsonaro continue em alta e depois deve se candidatar ao Senado, dando espaço para uma candidatura mais viável, inclusive com o apoio do Centrão, que aí seria o nome de Tarcísio. Só que internamente no Palácio dos Bandeirantes também há uma ideia e uma ordem de que Tarcísio precisa se envolver menos nesse momento em temas nacionais e também bem pouco em temas envolvendo Flávio Bolsonaro e essa pré-candidatura. Primeiro, para não parecer que ele está tentando sair por cima de Flávio Bolsonaro, em alguma espécie de traição à família Bolsonaro, o que pegaria mal para ele, e existe essa ideia de que a família poderia se sentir traída a depender das falas. Então Tarcísio deve diminuir nos próximos dias os discursos nacionais, críticas muito fortes ao PT, como vinha fazendo, ao presidente Lula, a grandes projetos de maneira geral. Deve sair um pouco desses holofotes, focar mais no estado de São Paulo, até para se preservar e também não ser atacado, e continuar então com o discurso da reeleição em São Paulo. É isso que ele deve fazer, pelo menos até que o cenário se desenhe um pouco melhor e pelo menos até a virada do ano que vem. Então, menos discursos nacionais, mas também não deve falar muito fortemente sobre um apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, até porque se acredita que ela pode ser retirada. Então, um momento de mais cautela, foco no Palácio dos Bandeirantes e no governo de São Paulo, e essas frases mais curtas e rápidas quando questionado sobre pautas mais polêmicas nacionais ou sobre o cenário de 2026. Nonato. Beatriz Manfredini, em São Paulo, trazendo, portanto, esses bastidores aqui pra gente, essa movimentação em torno do governador Tarcísio. Muito obrigado, viu, Beatriz? É assunto pra gente acionar aqui os nossos comentaristas. Deise Ciocari e Roberto Mota estão com a gente nesta manhã. Mota, vou começar contigo essa rodada, quando a Bia chama atenção aí para que o governador deve adotar uma mensagem mais voltada para São Paulo, porque realmente ele estava em alguns assuntos nacionais trazendo suas opiniões, em outros momentos voltava-se para São Paulo, até que tem-se a definição de Flávio Bolsonaro como candidato do ex-presidente neste momento. E aí é o melhor que ele tem a fazer, botar o pé no freio e voltar os olhos para São Paulo de momento, Mota? A postura de Tarcísio sempre foi de prudência. E ele não poderia dizer nada diferente do que ele disse. Nesse momento, a hipótese é de que a pré-candidatura do senador Flávio é para valer. Mas tudo no Brasil pode mudar radicalmente em questão de minutos.
porque a situação do país segue cada vez mais conturbada. E a causa dessa confusão toda não é a candidatura do senador. A causa é o desequilíbrio institucional que continua. Tarcísio continua sendo a grande alternativa se a candidatura de Flávio não progredir. Enquanto isso, a melhor postura continua sendo a que Tarcísio sempre teve, uma postura de sobriedade e prudência. E até também de lealdade, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Deise. Que mensagem que ele tenta passar para o eleitorado, para o próprio PL, e se essa fala, de alguma forma, acaba fortalecendo essa pré-campanha de Flávio? Soraya, a mensagem que ele passa é de respeito ao capital simbólico do ex-presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, né? Ele tem agido, sim, com muita prudência, né? Teve um momento ali durante o julgamento do ex-presidente em que ele foi mais enfático e acabou se tornando vidraça, né? Então, agora ele entende que a discussão para a sucessão presidencial, ela está em torno do nome da família Bolsonaro, né? A gente viu nas últimas semanas o nome da Michelle, o nome do Flávio. Então, ele entende, ele faz uma análise política muito inteligente, porque ele se afasta do conflito, ele reitera o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda é o maior líder da direita, e fica num ganha-ganha, né? Se por acaso o Flávio desistir ou o ex-presidente Jair Bolsonaro optar por indicar o Tarcísio, ele pode ser o candidato à presidência da República. Se o Flávio, por acaso, reiterar a candidatura dele, ele sai para o governo de São Paulo, que também é uma outra forma de ganhar. Então, o Tarcísio, ele faz um jogo muito interessante aqui. Agora, se a candidatura do Flávio, ela vai continuar, essa é a pergunta de $1 milhão, porque inclusive o Kassab já se manifestou falando que existem outras opções, como o próprio Ratinho, né? Ele falou sobre isso, e que daí segundo turno é segundo turno, né? Aquele pragmatismo do Centrão. Então, por enquanto, Soraya, não tem martelo batido nenhum. É nada de